Olha quem voltou! Eu mesma! Bom dia, tudo bem com vocês, meninos? Bom, hoje o nosso vídeo eu vou fazer um vídeo para vocês hoje falando sobre o processo que conduziu à independência. Independência essa do Brasil. Coincidentemente hoje, nosso 7 de setembro, proclamação da independência, mas a gente tem o hábito de achar que a independência ela se dá nesse dia, no 7 de setembro, mas tem todo um processo que conduz a essa independência. A independência é só a coroação de todo um processo histórico que acontece antes. E a gente vai datar esse nosso processo histórico a partir de 1789, que é quando a gente tem a Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, como vocês preferirem, né? O nome não altera o fato social, a Revolução Social. Mas o que foi a Inconfidência Mineira? A Inconfidência Mineira foi um movimento que acontece simultaneamente à Revolução Francesa, na França, né, que também data do mesmo período, de 1789. Porém, a Inconfidência Mineira ela começa e termina no mesmo ano, que é 1789, e ela é um movimento de caráter emancipatório que ela quer a independência de Minas Gerais de Portugal. É muito bom deixar isso claro. Ela não é aquele movimento separatista do Brasil, que quer a independência do Brasil. Ele é um movimento separatista que quer a separação de Minas Gerais de Portugal, que é a independência, que é a proclamação de uma república em Minas. É um movimento que não fala sobre a abolição da escravatura, né, não lida com essa questão, muito pelo contrário, eles querem que a manutenção da escravidão, até porque está bem no afluxo aurífero, né, quando tem muita exploração de ouro, então assim, não se trabalha essa questão da escravidão, né, Inconfidência Mineira. E é um movimento que começa, né, que tem o seu, vamos dizer assim, o seu estopim com a cobrança da derrama. Mas o que vem a ser a derrama? A derrama é a cobrança de todos os impostos atrasados. Vale lembrar que a elite mineira, né, aquela que extraía o ouro da colônia, em especial de Minas Gerais, era uma elite que estava sonegando impostos. Quando a coroa portuguesa se vê em meio a uma crise financeira, qual que é a proposta dela? É cobrar os impostos atrasados dessa elite. Então, assim, esse imposto chama-se derrama. A cobrança da derrama é a cobrança de todos os impostos atrasados. A Inconfidência Mineira dá pra gente um nome, né, um nome que virou feriado nacional, que é Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier, o nosso alferes, né? Ele é preso, morto, esquartejado em 1792, né? E assim, é o único preso que a gente tem, o único condenado que a gente tem na Inconfidência Mineira. Ele é preso, apontado, condenado pelo crime de traição contra a coroa portuguesa e serve como exemplo para que outros não cometam esse mesmo ato. Muito bem. A gente tem 1798, que é a Conjuração Baiana, outro movimento de caráter emancipatório, baseado nas ideias iluministas, 9 anos após a Conjuração Mineira. Um movimento também que quer a separação de Bahia do restante do Brasil e de Portugal. Esse movimento, ao contrário dos outros, é um movimento que fala da escravidão, né? E ele divide opiniões. Uns querem que essa escravidão seja abolida, outros querem a manutenção, mas é um movimento que trata da escravidão, que fala dela, certo? Também a revolta foi sufocada. Entre os seus grandes líderes a gente tem Cipriano Barata, que também foi condenado e morto, né? Também uma revolta feita pela elite baiana, assim como a Inconfidência Mineira, mas que foi sufocada pela corte portuguesa. Muito bem, a gente falou um pouquinho dessas revoltas sociais, agora eu gostaria de falar para vocês sobre outras datas importantes que a gente tem aqui, tá bom? Meninos, como vocês podem observar aí, eu fiz para vocês uma cronologia desse processo que conduziu à independência, certo? Então, assim, a gente pode observar aqui 1789, Inconfidência Mineira, 1798, Conjuração Baiana, 1806, Bloqueio Continental. Por que bloqueio continental, lá na Europa, se a gente está falando de Brasil? Porque esse fato aqui, o bloqueio continental, ele é ligado diretamente à vinda da coroa portuguesa para o Brasil. Por quê? Bloqueio continental foi um bloqueio que Napoleão impõe à Europa, em especial à ilha da Grã-Bretanha, a Inglaterra, para que não comercializassem nada, que a Europa não comercializasse nada com a Grã-Bretanha. Muito bem, Portugal fura esse bloqueio continental, continua vendendo, tem suas terras, tem a nação invadida pelas tropas napoleônicas, que expulsa, né, que pressiona a família portuguesa a sair do Brasil.
Muito bem. Então, o bloqueio continental, né, força a família portuguesa a vir para o Brasil em 1808. Então, Dom João, mais cerca de 15 mil portugueses, escoltados pela Marinha Britânica, eles vêm para a colônia de a maior colônia sobre posse de Portugal, que é o Brasil. Muito bem. No mesmo ano de 1908, nós temos a abertura dos portos. O que é essa abertura dos portos? A abertura dos portos é o fim do Pacto Exclusivo Comercial Metropolitano, que seria o quê? A colônia só poderia comercializar com Portugal. Independente ou não se estaria tendo prejuízo para os colonos, ela só poderia vender para a coroa portuguesa. Com essa abertura dos portos, eles podem vender diretamente a quem pagar mais. Então, é lucrativo para os colonos, prejudicial para Portugal. Porém, teve que ser feito por meio de muita pressão. Muito bem. Dom João vem para cá. Esse período de 1808 a 1821, a gente fala período como administração joanina, que é o período que Dom João administrou o Brasil, certo? Trouxe muitas mudanças, como Banco do Brasil, Biblioteca Nacional, interiorização da metrópole, certo? Muitas mudanças aconteceram nesse período, de 1808, a 1821, que é o período de administração joanina no Brasil. Muito bem. 1815 é um ano também muito importante. Primeiro que nós temos a derrota de Napoleão. Napoleão é preso, né, e derrotado na Batalha de Waterloo, certo? Em 1815. 1815 também é o ano que o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido a Portugal. Ele se eleva de colônia a Reino Unido Portugal. Continua dependente de Portugal, continua fazendo parte, né, de Portugal, mas é elevado à categoria de reino. Muito bem. 1817 eclode no Brasil mais um movimento social, que é o quê? Revolução Pernambucana. O importante vocês perceberem é que a Revolução Pernambucana ela começa em 1817, com o Brasil ainda colônia, e ela acaba em 1824, com o Brasil já império. Então, ela é um movimento que transcende essa linha do tempo que a gente fez, certo? Movimento de caráter separatista, emancipatório, que define um governo provisório, né? Que se mantém em estado de revolta de 17 a 24, de 1817 a 1824. Então, assim, muito bom lembrar dessa Revolução Pernambucana, certo? 1820, eu tenho Revolução dos Portos, que é uma revolução promovida lá em Portugal, com a insatisfação do fim do exclusivo comercial, que é do monopólio sobre a colônia, insatisfação com a permanência de Dom João no Brasil, já que Napoleão já tinha sido preso. Então, eclode nessa Revolução dos Portos, ou vitimismo, como o movimento ficou conhecido. A coroa portuguesa pressiona, né, Dom João a voltar a Portugal submetida a uma Constituição. Nós temos esse retorno de Portugal em 1821, né, que é o retorno de Dom João a Portugal. Mas um fato importante, Dom João volta, mas desobedece Portugal ao deixar Dom Pedro, né, ainda não Dom Pedro, no Brasil na categoria de príncipe regente. Muito bem, Dom Pedro fica no Brasil, vale lembrar que ele já está casado com a princesa Leopoldina. Muito bem. De 1821 a 1822, nós só temos um ano. Mas é um ano muito tumultuado, muito conturbado. Por quê? Várias elites luso-brasileiras, que são as elites que moravam aqui no Brasil, queriam que Dom Pedro decretasse a independência total e absoluta de Portugal, emancipação política, né? E Dom Pedro tenta ceder, tenta negociar com Portugal, tenta negociar com a elite luso-brasileira, mas ele é muito pressionado, certo? No dia 9 de janeiro, a esquadra inglesa, né, conduz uma série de militares ao Brasil, né, para levar Dom Pedro de volta a Portugal, certo? Trazem uma carta de Portugal obrigando ele a voltar. No mesmo dia, Dom Pedro recebe uma carta aqui no Brasil com mais de 8.000 assinaturas, pedindo para que ele ficasse no Brasil, para que ele defendesse aqui o reino do Brasil, ficasse aqui e não submetesse de novo o Brasil à categoria de colônia. Dom Pedro, então, pega a carta enviada a Portugal e a assina com a seguinte frase: se é para o bem geral da nação e felicidade de todos, diga ao povo que fico. Essa frase, esse dia, entra para a história brasileira, como 9 de janeiro, como o dia do fico, o dia em que Dom Pedro resolveu ficar no Brasil e apoiar a elite luso-brasileira. Muito bem, mas a vida de Dom Pedro continuava muito conturbada. Vale lembrar que a princesa Leopoldina, ela é uma princesa
muito influente, muito estudada, né, com a noção política muito bacana, né, e assim, apesar da gente falar bastante, né, Dom Pedro proclama a independência, Dom Pedro proclama a independência, a gente não sabe que por trás de Dom Pedro existe uma princesa. Princesa é essa, a primeira mulher a tomar conta da administração do Brasil, né, a ser regente de uma nação. Em 1822, né, findando depois de julho, agosto ali, chegando em setembro, Dom Pedro faz uma viagem a São Paulo, né, mais para tentar conter a revolta de Santos. Muito bem. Só que com isso, Princesa Leopoldina recebe uma carta, né, recebe uma carta em que Portugal vai levar Dom Pedro de volta, nem que seja preso, e rebaixar de novo o Brasil à categoria de colônia. O que acontece? Princesa Leopoldina escreve uma carta para Dom Pedro, né, pedindo para que Dom Pedro, avisando a Dom Pedro que tinha proclamado essa independência, 7 de setembro. Pois é, então, a gente fala muito que a independência ela foi proclamada por Dom Pedro I, né, mas eu costumo dizer, né, eu costumo explicar muito isso para meus alunos, quem escreve a carta que proclama a independência é a Princesa Leopoldina. Dom Pedro I apenas grita e apenas lê. Então, assim, a nossa independência, a gente se deve sim à nossa princesa, a Princesa Leopoldina. Muito bem. Dom Pedro recebe, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, 2 cartas. A enviada Leopoldina, né, de Portugal, e a dela, a da princesa. A da princesa, que com o apoio de José Bonifácio, um dos conselheiros de Dom Pedro, né, fala para ele decretar a independência do Brasil. Que Portugal quer de novo rebaixar Brasil à categoria de colônia, né? Então, Dom Pedro, às margens do Ipiranga, na tão famosa e célebre frase, né, hoje no nosso 7 de setembro aqui, desembainha sua espada, levanta ela e proclama independência ou morte. Então, a gente tem aí todo o processo que conduz à independência, desde a Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, bloqueio continental, a vinda de Dom João, o retorno de Dom João, prisão de Napoleão, são elementos para constituir esse cenário que culmina, que desemboca no nosso 7 de setembro. Então, eu expliquei para vocês o processo que conduziu à independência. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, tá bom? Não esquece de clicar em gostei, não esquece de compartilhar com os colegas, de mencionar, de curtir. Comenta aqui embaixo que a gente vai interagir, tá bom? Processo de independência explicado. Muito obrigada. Beijinhos e até a próxima.